Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Salmo de número 103. Oh, glória a Deus. Lembrei-me deste salmo desde ontem, pensando: Senhor, estarei pregando no último culto de jovens e também no domingo à noite, e o Senhor me fez lembrar deste salmo, e hoje à tarde estive me deleitando com esta palavra tão especial, Salmo de número 103, o qual eu quero nesse momento trazer à vossa memória o versículo de número 1 do Salmo 103, glória a Jesus, e compartilhar convosco sobre um coração agradecido. Um coração agradecido é o tema desta mensagem, glória a Deus, um coração agradecido. Vamos dizer todos juntos, a uma só voz, com muita alegria em nosso coração, todos que têm um coração agradecido, citemos o versículo 1 do Salmo de número 103, todos juntos, 1, 2, 3, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome, glória a Deus. É impossível ler um salmo como esse e não ser tocado pela presença gloriosa de Jesus, meus irmãos. O Salmo 103 é um salmo atribuído a Davi, e eu acredito que este salmo, dentre tantos, é um dos mais belos salmos, digamos assim, do saltério hebreu, dos cânticos hebreus, porque ele traz, irmãos, à luz uma expressão tão gloriosa, quase que inexplicável, de gratidão ao Senhor. É isso que está aqui no coração do salmista, e ele está salmodiando, expressando a sua gratidão pelos favores do Senhor, os benefícios do Senhor, o cuidado do Senhor para com sua vida. E ele conclama a todos a louvar a Deus por todas essas bênçãos recebidas. As bênçãos que o Senhor traz à sua pessoa, as bênçãos que o Senhor traz a toda a nação, a todas as famílias. Ele chega a dizer no versículo de número 2, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só. Ele disse: olha, não me deixe esquecer de nenhum benefício, porque são vários, mas não permita que eu me esqueça de nenhum só dos teus benefícios, glória a Deus. E aí o salmista, neste salmo querido, com 22 versículos, ele vai apresentar, ele é um salmo, eu não diria didático, mas é um salmo em que ele é também didático, mas ele vai alistar todas as bênçãos, não somente as bênçãos que ele recebe como pessoa, como servo de Deus, e até como o rei Davi, mas as bênçãos nacionais sobre a nação. Ele fala sobre as bênçãos do amor de Deus, as bênçãos da misericórdia do Senhor, as bênçãos da bondade e da benignidade de Deus, e ele termina o salmo numa grande doxologia gloriosa, maravilhosa. Eu digo assim, se fosse o evangelista, assim, apoteótica, glória a Deus, declaração de bendição, de engrandecimento da pessoa do Senhor, quando ele conclama não somente a nação, as pessoas, mas até mesmo os anjos e toda a criação a bendizer o nome do Senhor. Meus irmãos, então nós vamos agora como que percorrer os meandros desta expressão de gratidão, de louvor. Você que está com a sua Bíblia aberta, a mídia nos ajuda, é claro, porque, meus irmãos, assim como eu que estou me deleitando com este salmo agora enquanto prego, mas que já o fiz em momentos anteriores, meditando nesta palavra e pensando nos milhares de homens e mulheres, de cristãos, que um dia, ao ler esse querido salmo,
também se deleitaram, as suas almas foram tocadas pelo Senhor. Este salmo é também uma fonte vívida de inspiração para nós, de consolo, de instrução. É algo maravilhoso, mas é uma fonte inesgotável da ação de graças que flui do coração de quem foi abençoado e abençoada por Deus. E a gente expressa isso, desculpem, muitas vezes nos nossos cultos de louvor. Foi essa expressão que Maria, a mãe de Jesus, quando ela abraçou o Salvador, e ela recebeu a promessa, ela cantou e salmodiou: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Glória a Deus. Então a alma do salmista estava maravilhada, estava extasiada com a graça do Senhor nosso Deus, e por isso ele passa a render graças ao Senhor. E veja como ele vai fazer isso. E aqui nesse ponto eu quero compartilhar na mensagem praticamente 3 pontos, vamos dizer assim, 3 aspectos, ou 3 declarações preciosas, mas que resume ou que abrange toda essa grande expressão de louvor, que nos mostra de forma assim claro, muito nítido, o que é um coração agradecido. O que é um coração agradecido? Então vamos ver aqui neste salmo como o salmista expressa aqui a sua gratidão essa que como que se firma em 3 pontos principais. O primeiro deles, se você puder acompanhar comigo: um coração agradecido reconhece as bênçãos pessoais. A igreja pode dizer comigo: um coração agradecido reconhece as bênçãos pessoais. Às vezes a gente, em algum momento, diz assim: olha, fulano de tal é uma pessoa muito mal agradecida, foi favorecido assim, mas é mal agradecido. Meus irmãos, deixa eu contar algo tão simples. Nós somos tão relaxados quanto a expressar a nossa gratidão, que às vezes a gente ora. Você passa a semana toda orando, ora o mês todinho: Senhor, prepara minha viagem, me leva na tua paz, Senhor, me guarda pelo caminho, guarda este carro, guarda este voo, ó Senhor, assim. Quando você chega no lugar, quem viu agradecer? Não, já cheguei. Vocês já pensaram sobre isso? Nós temos essa tendência. Você orou, não, já passou. Sim, você não vai agradecer, não? O salmista: eu não vou esquecer de nenhum só dos benefícios dele. Então aqui está uma alma agradecida, um coração agradecido reconhece as bênçãos pessoais. Então vamos, nessa primeira sessão de 5 versículos do Salmo, ver as bênçãos pessoais. Começa com essas expressões gloriosas. Veja as expressões do salmista: ó minha alma, bem diz, ó minha alma, tudo que há em mim, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Quando ele diz, ó minha alma, tudo que há em mim, não te esqueça, isso está relacionado à individualidade do salmista. É algo que diz respeito ao seu ser, aqui pessoal. Ele era um servo de Deus e estava com o coração anelante para glorificar o Senhor seu Deus, irmãos. E eu acredito assim, num momento de êxtase mesmo espiritual, de elevadíssima comunhão, em adoração ao Senhor. Glória a Deus. Quando a igreja, irmãos, adora assim, o chão estremece, os corações são tocados. A igreja pode confirmar isso e dizer amém? Amém. Veja como ele diz: bendize a minha alma. Ele está falando com o coração dele, está falando com os seus sentimentos, está falando com a sua alma mesmo, com a sede da sua personalidade, onde está a sua vontade, os intentos do seu coração, as suas motivações. Ele está dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, a igreja diz, bendiga
ao seu santo nome. Esse bendizer aqui, sem dúvida alguma, revela o anelo daquele homem enquanto estava diante do Senhor. Era como se ele estivesse constantemente agradecendo, constantemente expressando a sua gratidão, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Oh, glória a Deus! E aqui, veja que ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Irmãos, essa expressão, ela é profunda, porque aqui ele faz menção ao nome do Eterno, ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Vamos dizer assim, a perene presença divina estava ali. Bendiga ao teu santo nome. Isso até me leva a pensar naquela revelação, vamos dizer assim, neotestamentária, magnífica, do nome de Jesus, que nos leva, e a mídia até pode colocar, a Efésios 1, 19 a 21, que eu não lerei, mas vocês podem ir acompanhando, porque o apóstolo Paulo fala sobre este nome, que exerce em Cristo, né, pela sua ressurreição e o seu poder, que ultrapassa todo o principado e toda a potestade. E ele termina o texto de Efésios dizendo assim: e de todo nome que se possa referir, oh glória a Deus, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Oh glória a Deus por este santo nome. Então nós estamos aqui diante das bênçãos. Ele começa a listar um coração agradecido pelas bênçãos pessoais, e ele vai listar aqui pelo menos 4 bênçãos. Eu creio que se alguém não conseguir agradecer hoje, ou dar um glória a Deus, não esqueça de aceitar Jesus de novo no final do culto. Vejam as bênçãos que ele vai listar, observe as bênçãos pessoais. Davi estava dizendo: bendize, ó minha alma, Senhor, não esqueça nenhum de um só dessas bênçãos. Primeira bênção, Salmo 103, versículo 3, a parte A do versículo diz assim, a igreja pode dizer comigo: é Ele. Levante a sua mão assim, com o dedo em riste, porque aponta para Ele. Diga assim: é Ele que perdoa as tuas iniquidades. Agora diga para quem está ao seu lado: a bênção do perdão. Primeira bênção listada é a bênção do perdão, meus irmãos. Nós cantamos sempre um hino aqui, né? Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Quando a gente canta esse hino, a gente capricha. Oh, glória a Deus. Quem já foi perdoado aqui? É a bênção do perdão, meus irmãos. O perdão divino aqui é enfocado como um benefício. Isso é benefício do Senhor. Você não era digno, mas Ele te tornou digno. Você estava morto, mas Ele fez você reviver. Você estava morto em ofensas e pecados, mas Ele te trouxe de volta. E agora o teu coração está quebrantado, está contrito, cheio da graça de Deus. Meus irmãos, fomos perdoados. Mas pastor, que coisa maravilhosa. E aqui o salmista, ele estava se referindo àquela situação do Salmo 32, em que ele havia pecado, moralmente ficou destruído. Ele disse assim: olha, os meus amigos me viram às costas, as pessoas se afastaram de mim, porque ele havia pecado, transgredido no mandamento do Senhor. Então nós sabemos como Davi sofreu por causa do seu fracasso moral, naquele caso adúltero com Batseba, e depois a morte de Urias, e todos aquele aspecto, aquilo afetou ele terrivelmente, e ele estava dizendo: Senhor, és Tu que perdoa as nossas iniquidades. Lembram dele orando no Salmo 51? Senhor, Tu amas a verdade no íntimo. Ele estava querendo dizer assim: Deus, Tu sabe que eu encobri um ano o meu pecado, até que o profeta Natan chegou e tudo se descortinou, e como eu chorei, com tudo que eu passei. Ele estava trazendo isso tudo à luz.
o perdão decorrente das suas fraquezas, das suas iniquidades, mas, meus irmãos, também isso estava relacionado às enfermidades da alma. Ele estava retratando tudo isso, mas experimentar o perdão de Deus é algo glorioso. Quem confirma isso, irmãos? Experimentar o perdão de Deus. Todos nós, quantas vezes, reiteradas vezes, falhamos em alguma coisa, por pensamento, palavras e obras, e recorremos ao Senhor Todo-Poderoso pelo seu perdão. Quem se lembra de 1 João, capítulo 1, 1 e 9? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda... Dá para dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Por isso que nós somos encorajados a perdoar o pecado, a perdoar também. Se nós andarmos na luz, 1 João 1 e 7, como Ele na luz está, temos comunhão com Deus, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu poderia citar Isaías 55 e 7, e tantos outros textos preciosos da palavra de Deus, mas, meus irmãos, olha aí, deixe o perverso o seu caminho, a mídia já colocou, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico. Mas vocês disseram tão abafado que agora vão dizer bem forte. Vamos ler esse versículo todo bem alto e bonito para a glória de Deus. 1, 2, 3. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Glória a Deus. Meu amigo, você que me ouve hoje aqui no santuário, talvez ao longe na mídia, saiba que o Senhor, Ele é misericordioso e Ele perdoa o teu pecado. Volta-te para Ele, Ele quer renovar a sua vida. Mas há outras bênçãos. Ele faz uma lista aqui, quando ele reconhece as bênçãos, né, pessoais, aqui um coração agradecido, reconhece as bênçãos pessoais. Primeiro, reconhece a bênção do perdão. Segundo, ele reconhece a bênção da cura. Veja a parte B do versículo 3 do Salmo 103. Como é que diz o texto, meus irmãos? E sara... Ele que perdoa as iniquidades. A parte B, olha como está. Quem sara todas as tuas... Quem pode testemunhar que Ele continua sarando as enfermidades? Isso, irmãos, nos deixa depreender da leitura que o salmista, ele esteve às voltas com a enfermidade. Provavelmente não só a enfermidade física do corpo, mas a enfermidade da sua alma foi curada pelo Senhor. Porque aqui a ideia de sarar todas as suas enfermidades, ela vai além da cura do corpo, ela traspassa também e vai até o ambiente da nossa alma, das nossas emoções. Hoje, quantas pessoas estão precisando ser curadas das suas emoções? A ansiedade, a crise do pânico, o medo, a depressão, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão cheias de receios, as pessoas estão entristecidas. Mas aqui está aquele que sara a tua enfermidade, aquele que pode tirar você do fundo deste poço, deste abismo. Oh, glória a Deus! É o nosso Senhor. E o salmista estava agradecido. Deus, eu bendigo o teu nome, porque o Senhor é quem sara as nossas enfermidades. Quantos podem louvar a Deus porque Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que estava sobre os seus ombros, Ele tomou o nosso castigo e nos deu a sua paz. Dá para agradecer a Ele, não dá, meus irmãos? Oh, glória a Deus! E lá na cruz, Ele expiou os nossos pecados, glória a Deus. E o corpo da ressurreição que Ele tomou será o mesmo que nós tomaremos para viver para sempre para Ele, com Ele, sem mais doenças, sem mais debilidades, sem mais enfermidades, sem mais velhice, só justiça, paz e alegria para sempre na presença do Senhor.
Mas ainda mais uma bênção pessoal que ele vai listar. Nós temos aqui no versículo 4, diga assim comigo, é a bênção da redenção. Pastor, como a bênção da redenção? Veja o que diz o texto, que da cova redime, ele fala de redenção. Oh, glória a Deus, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Irmãos, isso é muito grande. Antes que eu fale sobre isso, para que você tenha um vislumbre, por que é que Davi estava dizendo isso? Ele mesmo, se você for agora ao Salmo 116, vamos ler 2 versículos, vamos ler o versículo 3 e vamos ler o versículo 8 do Salmo 116, para você ter uma ideia, o que é que ele estava dizendo. É o Senhor, minha alma bendiz ao Senhor, porque o Senhor me redimiu, o Senhor me tirou da cova. Olha o que é que eles tinham em mente quando escreve. E em outros salmos você vai encontrar também textos muito parecidos. Como é que diz a palavra? Vamos ler juntos? Laços de morte me cercaram, de angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Veja o versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Meus irmãos, vocês que perderam a oportunidade para dar uma glória a Deus, eu vou dar uma chance. Vamos ler de novo. Pelo amor de Deus, o Senhor te livrou da morte. Você um dia estava morto em ofensa e pecado. A minha alma das lágrimas, você não tem ideia. Milhões e milhões de pessoas neste momento estão com a alma partida, espedaçada. Só basta você lembrar dos que estão em guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza em Israel. Milhares de famílias estão destroçadas, espedaçadas. Aleluia. Livraste da morte a minha alma. Tua alma estava morta em ofensas e pecados. Ele te vivificou. Pela graça agora você é salvo em Jesus. Das lágrimas, oh glória a Deus, Ele me redimiu. Isso é redenção, irmãos. Das lágrimas Ele redimiu os meus olhos, e da queda os meus pés. Ele nos tirou de um charco de lodo, de um lago horrível, nos colocou sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Agradeça a Deus por isso, meus irmãos. Vocês podem observar aqui como Davi passou em circunstâncias terríveis, meus irmãos, circunstâncias mesmo mortais, angustiantes, e ele está bendizendo o Senhor pela sua redenção. Ele pode se referir aqui ao corpo enfermo. Irmãos, eu fico impressionado com Davi. Muitas vezes ele ora assim: Senhor, não deixa que nenhum dos meus ossos se quebre. Mas por que Davi ora assim? Meus irmãos, naquela época em que as pessoas andavam a cavalo e camelo, e as batalhas eram renhidas, era coisa terrível. A pessoa quebrar uma perna e um braço estava inutilizado, não tinha gesso, gente, não tinha nada para emendar, não tinha pino de titânio, nessas coisas todas não. A pessoa estava praticamente morto. E Davi ficou velho, o Senhor levou ele velho, e não quebrou nenhum osso. Agradeça a Deus pelos livramentos constantes que Ele tem te dado, meus irmãos. Quem pode agradecer a Deus por estar aqui hoje? Tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, agradeça a Deus, meu irmão. Porque tem gente que passou dos 60, dos 70 e não quer sentir nada, pois já era para ter partido. Como dizia o doutor Zé Humberto lá em Iguatu. Como é que o senhor tem 70, 80 anos, não quer sentir uma dorzinha, uma coisa? Pois já era para ter morrido muito tempo, com 50, com 60. Eu sei que a educação não é muito boa, né, dizer isso, mas eu quero te dizer que é Ele que redime a tua alma.
está referindo-se aqui também à redenção da vida, à restauração da nossa comunhão com Deus. Quem está entendendo essa palavra, meus irmãos? A restauração da nossa comunhão com Deus, a presença de Deus, a vida de Deus novamente no nosso coração. Como assim, pastor? Aí vai Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. É Ele que te coroa de misericórdia. Ele diz de graça e misericórdia, porque graça e misericórdia, na verdade, são a mesma coisa, mas diferencia-se da forma como nos toca e nos atinge, porque ambos, graça e misericórdia, flui do amor de Deus, são atributos de Deus, são a doutrina linda, que eu não paro agora com mais vagar, para tratar especificamente cada um desses atributos, misericórdia e graça. Mas, meus irmãos, aqui, pode inclusive, nesse versículo 4, a parte B do versículo, é Ele que te coroa de graça e de misericórdia, está se referindo à vitória que ele estava cantando. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. És tu, Senhor, que redime a minha alma da cova. Aqui pode significar a vitória dele. Ele estava sendo coroado, uma vitória coroada de graça, de misericórdia, de alegria sobre a enfermidade e sobre a morte. Agradeça a Deus levantando a sua mão. Deixa eu citar para os irmãos, ainda com as mãos levantadas, o Salmo 116. Cadê as mãos do povo de Deus? Meus irmãos, vamos despertar em nome de Jesus. Salmo 116, versículo 12 e o 13 diz assim: que darei eu ao Senhor pelos grandes benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Mas tem uma tradução, a tradução mensagem, que ela traz o texto dessa seguinte maneira: que darei ao Senhor pelos grandes benefícios que Ele me tem dado? Tomarei o cálice da salvação e farei um brinde ao Eterno. Oh, glória a Deus. Era essa a expressão do salmista: eu vou fazer um brinde ao Eterno, porque Ele tirou a minha alma da cova. Eu encontrei um pastor essa semana. Ele disse: pastor, a minha vida é um milagre. Eu aceitei Jesus lá no presídio, totalmente perdido, destituído de tudo, de dignidade, de honra, de nada, até que encontrei Jesus com um simples texto do Novo Testamento. Jesus mudou a minha vida. Você sabe o que é isso, meus irmãos? Nós temos no nosso ministério mais de 12 pastores, que se tirar a camisa, você não vê nem pele, só é tatuagem. Eu não tenho nada contra tatuagem, mas é porque o negócio era da pesada. Era gente do tráfico, era gente do crime, era gente do sequestro, era gente dos assaltos, dos furtos, turma da pesada. Mas encontraram-se com o grande amor de Deus, e Ele redimiu estas vidas da cova da perdição. Dá para glorificar a Deus mesmo, não é isso, meus irmãos? Mas ainda há uma quarta bênção. Irmãos, a hora passa tão... O salmo é tão precioso, eu esqueci até da hora. Há uma quarta bênção, diga assim comigo: a bênção do suprimento. Pastor, onde é que tem isso? Versículo 5. Aqui nós estamos falando sobre um coração agradecido, reconhece as bênçãos pessoais. A bênção do perdão, a bênção da cura, a bênção da redenção e a bênção do suprimento. Olha o versículo 5, como é que diz? Toda a igreja pode ler comigo? Quem farta de bens a tua velhice. Aí os velhos podem dar uma glória mais alta. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Quantos creem que Deus é fiel para atender às necessidades do seu povo? Aleluia, glória a Deus. Todos nós sabemos que a idade passa e passa para todos. Este mesmo salmo vai dizer que a nossa vida é como a relva, é como um sopro, tudo passa rapidamente. A nossa vida é um canto ligeiro.
Então vem a debilidade, o próprio corpo, porque beleza e vitalidade física não são bens permanentes. Todos nós já conhecemos isso, eu acredito. De sorte, meus irmãos, que quando a natureza, era isso que Davi estava dizendo: Senhor, muito obrigado, estou ficando velho, a idade está avançada, já não tenho a mesma destreza, já não tenho a mesma força, mas eu estou bendizendo ao Senhor, porque o Senhor está renovando a minha velhice, como renova aquela águia velha. Ele renova as forças, oh Deus, dá força ao cansado. Quem sabe algumas pessoas estão cansadas aqui, eu não estou nem falando do cansaço físico, mas há uma palavra de Deus que vai revigorar a sua vida hoje. Quem crê nisso, meus irmãos? Eu tenho uma palavra de Deus para todos que estão aqui. Hoje é um dia em que o Senhor também pode tocar você com cura, sarar as tuas enfermidades, renovar as tuas forças. Deixa a mão levantada e vai recebendo a bênção de Deus hoje, meus irmãos. Oh, glória a Deus. É isso que Deus faz, meus irmãos. E isso me faz lembrar muito do apóstolo Paulo, porque eu não estou aqui dizendo, meus irmãos, que os irmãos que estão lá na terceira idade, não envelhece, não adoece, não tem dor, porque tem um evangelho que é pregado por aí, que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, todos os problemas estão resolvidos. Eu digo que é o contrário: quando a gente aceita Jesus, vem tudo que é de problema, que Ele mesmo avisou, não enganou ninguém. A porta é estreita, o caminho também, no mundo tereis aflições, mas Ele disse assim: mas eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas veja o que é que Paulo diz, 2 Coríntios 5:1. Vamos ler todos juntos esse versículo? 2 Coríntios 5:1. Olha que texto lindo, meus irmãos. 1, 2, 3. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Oh, glória a Deus! Terceiro e último ponto, enquanto os músicos já se aproximam, nós falamos que um coração agradecido reconhece as bênçãos pessoais. Nós falamos que um coração agradecido, meus irmãos, reconhece as bênçãos pessoais. Nós estamos no segundo ponto, irmãos, ainda. Um coração agradecido considera as bênçãos gerais. Pastor, por que o senhor colocou bênçãos gerais? Porque é bênção demais. Nós vamos agora do versículo 6 até o 19. Imagine se eu fosse passar versículo por versículo, o culto ia terminar 10 horas. Mas para os irmãos acompanharem rapidamente, aí a nossa mídia vai auxiliar você. Veja o que está acontecendo. O salmista agora está agradecendo a Deus, não somente pelas aquelas bênçãos alusivas que tocou a sua pessoa, ele está agradecendo por outras bênçãos. O texto aqui, ele nos faz compreender que essas bênçãos alcançam ao povo, alcança a toda a nação. Veja o que é que ele está dizendo. A primeira bênção geral, aqui tem várias. Versículo de número 6 e 7. O Senhor faz justiça a todos os oprimidos. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler juntos, porque aqui está falando, a Bíblia é repleta de referências sobre o caráter de Deus, a justiça de Deus. Mas tem um versículo que para mim é emblemático, Deuteronômio 32 e 36, e eu não poderia deixar de ler juntamente com a igreja esse texto tão precioso. Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo 36. Veja o que diz a palavra, vamos dizer todos juntos: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu povo se foi e já não há nem escravo nem livre. Ele faz justiça aos órfãos, às viúvas, aos oprimidos. Ele é aquele de que fala o profeta Malaquias: traz salvação debaixo de suas águas, de suas asas, o sol da justiça. Mas para vós outros, Malaquias 4:2, nascerá o sol da justiça,
trazendo salvação debaixo de suas asas. Glória a Deus. É uma revelação gloriosa, meus irmãos. Aqui fala-nos muito claramente da identidade do Deus vivo, do Deus da nova aliança. Glória a Deus. Como também foi da velha. E aí o texto vai transcorrendo, versículo de número 8 a 3, o Senhor, 8 a 13, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo. Versículo 9 a 12, as suas misericórdias não têm fim. Ele diz assim: assim como o Oriente está longe do Ocidente, imagine, meus irmãos, o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Isso é muito grande, glória a Deus. A sua compaixão, as suas misericórdias que são eternas. Versículo de número 13, eu estou passando rapidamente. Versículo 17, versículo de número 14 a 16, fala que o Senhor é onisciente. Ainda bem que Ele é onisciente, Ele conhece, Ele nos vê, Ele sabe a tua luta, a tua aflição, o quanto você sofre, o que você padece, o que está acontecendo agora na tua vida. Você nem sabe, nem conhece. Quem sabe, eu presumo, os motivos secretos e profundos pelos quais você está passando o que está passando agora, mas o teu Deus já sabe de todas as coisas. Embora você não esteja entendendo, e Ele não espera que você entenda, Ele só espera que você confie nele. Quantos querem depositar a sua confiança nele? Você não está entendendo nada, mas confia nele, diz: a minha alma bendiz o Senhor, e nele eu esperarei. Diga com a sua mão levantada mais uma vez: Ele é onisciente. Ele diz assim: Ele conhece a nossa estrutura. Oh, meus irmãos, Ele conhece a nossa estrutura. A tua estrutura Ele conhece. Meus irmãos, a nossa estrutura é fraca, a nossa estrutura é pó, mas Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece os nossos limites. Ele sabe o quanto nós suportamos e o que não suportamos. Ele sabe das nossas dores. Ele tem conhecimento de tudo. Ele conhece a tua estrutura. Ele está contigo para te sustentar. Glória a Deus. Versículo 14, está escrito que Ele conhece a nossa estrutura. E o versículo 15 e 16, Ele diz assim: Senhor, me ajude, que a vida é muito transitória. Olha o que diz o texto: quanto ao homem, quanto à mulher, os seus dias são... Não tenha medo não, meu irmão, os seus dias não vai terminar agora não. Diga mais alto, vá assim: quanto ao homem e a mulher, né? Os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Depois, pois soprando nela o vento, lá na erva, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Tudo passa, nós passamos, mas o nosso Deus permanece eternamente. E aqui chegamos ao último ponto em que o salmista vai nos falar dessa palavra tão especial. Oh, glória a Deus. São os 3 pontos em que ele se fixa para expressar o seu agradecimento, a gratidão da sua alma. Então, um coração agradecido pelas bênçãos pessoais, um coração agradecido por bênçãos gerais, que eu passei muito rapidamente, mas um coração agradecido, meus irmãos. Terceiro ponto, um coração agradecido conclama toda criatura para louvar ao Senhor. A igreja vai ficar em pé agora, porque esse coração agradecido agora conclama toda a criatura a louvar ao Senhor. Aí nós estamos nos versículos 20 ao 22, terminando o salmo. O salmista, diga assim comigo: o salmista. Vamos dizer mais bonito, meus irmãos: o salmista estava encantado com a grandeza de Deus. Irmãos, eu tenho para mim, ou eu estou empolgado demais e vocês de menos, ou então está faltando alguma coisa, porque nós vamos esgoelar para Jesus no louvor de gratidão. Sinceramente, ele estava encantado com o Senhor.
o coração daquele homem, quando você lê esse salmo, você não tem a impressão, você tem a certeza, ele estava extasiado com a grandeza do Senhor, com a bondade de Deus. Pastor, não tenho motivo nenhum para agradecer. Pois agradeça sem motivo. Porque a minha luta é muito grande, não interessa, agradeça. Bendiga o nome do Senhor. Só você estar aqui já é um milagre. Oh, glória a Deus. Aleluia. E aí ele vai fazer uma convocação. O coração agradecido faz isso. Ele convoca os seres animados e inanimados para louvar a Deus. Parece uma coisa sem sentido. Olha só o que ele está fazendo. Os anjos são convocados a louvar o Senhor. Versículo 20: bendizei ao Senhor todos os teus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Os anjos têm um ministério especial de louvar a Deus. Eu poderia citar aqui vários textos. Isaías capítulo 6 é um deles maravilhoso, ali 1 a 4. Mas meus irmãos, o salmista vai além. O coração está tão agradecido, ele está tão extasiado com Deus, que ele conclama até as obras da criação a louvar o Senhor. Veja o que diz o versículo de número 22. Todos podem ler comigo? Louvai-o. Mas não é aquele texto. Louvai o sol e lua. É esse o texto. Encontrei o 21. Então a minha Bíblia mudou, meus irmãos. Glória a Deus. Encontrei depois. Salmo 100, desculpe, a mídia, irmão, não erra, ela se engana. Salmo 148, versículo de número 3 a 5, se não me engano. Veja aí o Salmo 148. É porque eu estou como salmista, tão encantado, estou trocando as referências. Salmo 148, versículo 3 a 5. Glória a Deus. Vamos todos juntos agora? Agora sim. 1, 2, 3. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes, louvai-o, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou ele e foram. Aleluia, oh glória a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. E o salmista prossegue. É muito lindo, meus irmãos, aqui naqueles imperativos lindos de gratidão ao Senhor. E ele termina o salmo com o versículo de número 122. Irmãos, a gente, ao refletir num salmo assim, a gente é despertado a agradecer a Deus todo dia. Agradeça ao levantar, agradeça ao deitar, agradeça quando você entrar no seu carrinho ou no seu carrão, que você fizesse na chave. Obrigado, Jesus. Você se lembra daquele carrinho velho que você... Oh, meu irmão, agradeça. Tinha um Chevette assim abençoado. Agradeça a Deus por essa bicicleta, meu irmão. Até pelo Uber, porque você está andando porque está podendo pagar. Vai agradecendo. Pastor, eu já andei de carro, agora não estou andando mais. Agradeça, que você ainda está andando de pés. Tem gente que não está. Agradece ao Senhor. Quem tem motivo para adorar? Quem tem motivo para cantar? Quem tem motivo para exaltar? Então vamos ler o versículo 22, que era o texto que eu estava trocando. O texto do versículo 22 do Salmo 103, concluindo aqui esta reflexão tão, irmãos, encantadora do salmista, que não é minha, é dele. Eu me esforcei para tentar reprisar o que estava no coração dele, e o Espírito Santo certamente falou com alguém nesta palavra. Todos juntos, toda a igreja, 1, 2, 3. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras,
em todos os lugares do seu domínio. Toda a igreja, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quem pode dar um brado de glória a Deus? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Enquanto nós vamos cantar, você ouviu esta palavra? É Ele que te perdoa, é Ele que te sara, é Ele que redime a tua alma. Você quer encontrar Jesus como teu Senhor? Vem aqui rapidamente. Você está enfermo, você está doente, vem aqui. Eu creio, meus irmãos, que há uma graça do Senhor hoje para curar as enfermidades, para redimir quem está na cova. Venha rapidamente diante do altar do Senhor receber esta oração, em nome de Jesus. Louvemos.